Nós já estamos em contato com o Dr. César Minelli, do Hospital Carlos Fernando Malzone, de Matão, e vamos bater um papo com ele. Alô, Dr. Minelli, bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem e você, Beto Garcia? Tudo bem, obrigado por nos atender, obrigado mais uma vez pela gentileza. Dr. César Minelli, nós estamos vendo aí, sendo divulgado em todo, principalmente no estado de São Paulo, o número de pessoas que poderiam já tomar a segunda dose. 3,5 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose contra a Covid. Só no estado de São Paulo são 748 mil pessoas que estão aptas, mas ainda não tomaram a segunda dose. Aí tem dois lados da questão, doutor. Muitos não tomaram porque a dose não chegou em alguns locais e outros não tomaram porque simplesmente não quiseram. Vai saber o que passa pela cabeça dessas pessoas. Qual a análise que o senhor faria sobre isso, doutor César? A maioria das pessoas não tomaram porque não sei se foi por esqueceram ou por desleixo ou por medo, né? Muitas pessoas tiveram alguma reação quando tomaram a primeira dose e estão com medo de tomar a segunda. Mas isso não faz muito sentido, porque é preferível você ter os 1 ou 2 dias de efeitos colaterais da vacina do que você correr o risco de contrair a Covid. E em alguns casos, né, a vacina não chegou à segunda dose, mas não é a maioria. Acho que a maioria não está tomando porque ou esqueceu, ou está com medo, ou está com receio aí dos efeitos colaterais da vacina, né? E eu queria destacar, viu, Beto Garcia, que a proteção da vacina tem que ser 2 doses, né? Apareceu um estudo muito interessante comparando países que tinham a vacinação completa com 2 doses e países que tinham apenas 1 dose da vacinação. Por exemplo, no Reino Unido, que está com 60% das pessoas com a vacinação completa, com 2 doses, houve um aumento de novos casos, mas esse aumento não foi acompanhado do aumento de casos graves e aumento de óbitos, ou seja, indicando que a vacinação ela protege a ocorrência de óbitos e casos graves. Em comparação a países como a Rússia, que está com 14% da população vacinada com a segunda dose, e a Tunísia, com 6%, 7%, a Indonésia também, que está com menos de 10%, houve um aumento de novos casos e esse aumento foi acompanhado por um aumento de mortalidade. Então você vê a curva subindo, seria tipo uma terceira onda, né? Onde você vê o aumento de novos casos e um aumento concomitante de morte também. Diferente do Reino Unido, que está com 60%, que você teve um aumento de novos casos, mas não teve um aumento da mortalidade. E a diferença entre esses países é a presença da segunda dose. E o que preocupa aqui no Brasil é que nós estamos com menos de 20% da população totalmente vacinada, não em torno de 20%. Aqui no estado de São Paulo está em torno de 25% das pessoas vacinadas com a segunda dose. Isso preocupa frente à ameaça da variante Delta, que já está circulando no nosso meio. Essa variante Delta, né, do coronavírus, que ela é mais transmissível que a outra variante, que é a Gama, que é mais prevalente no nosso meio. Então, nós ficamos preocupados aí com a presença dessa nova variante associada a uma baixa taxa da população vacinada com a segunda dose. E a gente vê que em outros países, né, como o Japão, por exemplo, o Japão jamais não tinha registrado, por exemplo, 10 mil casos em somente 24 horas. E passou, né, nos últimos 2 dias, passou de 10 mil casos por dia. Agora, doutor Minelli, aqui no Brasil a gente está ouvindo, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro dizendo que vai liberar o uso da máscara a partir de setembro, 17 de setembro. Né? Não seria o momento de ter um pouquinho mais de paciência, doutor? Concordo totalmente com você. A gente precisa ser mais cauteloso na liberação dessas restrições. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, eu acho que a gente precisa ter mais cautela, né, e mais devagar nessa liberação.
Uma vantagem que o Brasil tem nessa história é que as informações, a evolução da pandemia, ela ocorre 1 a 2 meses de antecedência, né? As curvas em países do hemisfério norte, então dá para a gente prever mais ou menos o que vai acontecer aqui, né? Nos Estados Unidos foi liberada o uso de máscara 2 meses atrás e o governo voltou atrás, né? O governo falou que lá tem que voltar a usar novamente máscara em ambiente fechado. Então, o que está acontecendo lá, provavelmente vai acontecer aqui, né? Essa liberação precoce do uso da máscara, com um detalhe, lá eles estão com mais de 50% da população vacinada, né? E nós estamos com 20% da população vacinada. Então, o risco aqui no Brasil é maior de tirar a máscara de todo mundo. Eu acho muito precipitado essa ação no momento agora. Porque o brasileiro vem sofrendo já há mais de 1 ano e meio. O comerciante vem sofrendo já há mais de 1 ano e meio. Né? Mas isso pode fazer com que as pessoas que trabalham na saúde sofram mais ainda do que já sofreram. Ou seja, pode vir mais uma onda aí, se o caso não for... Porque no Brasil, cada governador fala uma língua, né, doutor César? Fica difícil, parece uma torre de Babel, como eu já disse, né? Infelizmente, devido a uma falta de coordenação do Ministério da Saúde, não houve uma unicidade no tratamento e nas condutas. A impressão que dá, pelo último pronunciamento do ministro essa semana, que ele vai assumir o protagonismo na conduta da prevenção da Covid, inclusive com um foco, uma prioridade de vacinar as pessoas o máximo possível, né? Uma vacinação mais ágil da vacinação, e isso a gente vê com bons olhos, isso daí, né? Uma mudança de postura do Ministério da Saúde. E eu acredito que isso daí vai ajudar, essa celeridade maior da vacina, vai ajudar a prevenção da Covid, que a única coisa que previne a Covid é a vacina. Qual vacina? Todas. Todas funcionam muito bem, né? O principal, nós precisamos entender que o efeito coletivo da vacina, ele é maior do que o efeito individual. E para o efeito coletivo fazer efeito, todo mundo tem que ser vacinado com a segunda dose. Então, essa postura atual do Ministério da Saúde, acho que vai ajudar bastante a recuperação também da economia do Brasil, porque as pessoas sem Covid, né, a pandemia controlada vai ajudar também na recuperação econômica e os próprios comerciantes vão ficar mais tranquilos. Isso já está sendo visto até, essa recuperação econômica, no retorno dos empregos, né? Ontem o CAGED falou que no último trimestre houve um aumento de 310 mil empregos no Brasil, né? Está retomando a atividade econômica com o aumento do emprego. E isso deve-se, sem dúvida nenhuma, à vacinação. Com certeza, né? Com certeza a vacinação é tudo. Temos cidades aí anunciando, por exemplo, Taquaritinga já anunciando 26 anos de vacinação. Matão deve estar nessa faixa também, né, Adalberto? Hoje começa uma nova etapa de vacinação. Essa faixa. Fique à vontade, doutor Minelli. Aproveitar, doutor César Minelli. Bom dia, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. Doutor, acompanhando aqui via internet, 19,2% da população brasileira estão vacinadas com a primeira e segunda dose. Qual que seria a porcentagem, doutor, para deixar a gente um pouco mais tranquilo referente a essa pandemia? Os estudiosos, né, os epidemiologistas falam que uma margem de segurança boa é entre 60% a 70%, né? Quanto mais, melhor, né? Então, 70% seria o ideal. Um estudo que nós temos recente aqui no Brasil foi o estudo feito em Serrana, que falou que quando a vacinação atingiu acima de 70% da população em Serrana, usando a Coronavac, já foi observado uma diminuição de casos graves, óbitos e internação, quando atingiu 70%. Então, isso está de acordo com a famosa termo, o pessoal fala de imunidade de rebanho, né? Quando tem 70% da população vacinada. Ou seja, o que apareceu em Serrana é o que é preconizado pelos epidemiologistas do mundo todo. É importante. Agora destaco, vacinação da segunda dose, tá?
70% imunizado com a segunda dose para você ter um bom efeito. E aqui eu acrescento uma informação importante, é que houve uma comparação de efeito da eficácia da vacina, comparando a primeira com a segunda dose, da Pfizer, usando a Pfizer e a AstraZeneca. As duas, a prevenção é em torno de 80% a 90%. Com as duas doses. Com uma dose só, fica abaixo de 50%, fica em torno de 40%. Então, mais uma vez, é importante tomar 2 doses para a prevenção ser adequada. O senhor acredita que isso deve continuar em anos posteriores, doutor? Essa vacinação ela deve perdurar no Brasil, assim como acontece a vacinação contra a gripe? Eu acredito que sim. O próprio Ministério da Saúde, a própria Coronavac, o Instituto Butantan, falou que vai ser necessário uma vacinação anual da Coronavac, assim como ocorre com a vacinação da gripe. Nós temos que entender que a coronavírus, a Covid-19 veio para ficar, né? Vai ficar por muito tempo, né? Então, assim, vai ser uma situação que a gente chama de endemia, né? Não uma epidemia quando fica um monte de gente afetada ao mesmo tempo. Um ou outro caso vai ter, igual é a gripe, né? A gente vira e mexe também, a gente interna pessoas com gripe, né? No hospital, casos graves, né? Com uma síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus H1N1, né, que tem sintomas muito parecidos com a Covid, mas a Covid ela tem um espectro de manifestações clínicas maior, né? Além de afetar o pulmão, a Covid ela afeta o cérebro, o rim, o sistema de coagulação, dando essas tromboses, estão dando essas hemorragias que a gente não consegue controlar. Então, assim, a Covid-19 é mais grave do que a gripe da H1N1, que o vírus da H1N1. Mas a gente vai ter que conviver com isso daí. Eu acredito que uma vacinação anual, com certeza, vai evitar a manifestação de casos graves. Doutora Célia Regina, acompanhando a gente através do Facebook aqui da TVM, ela tem uma dúvida e pergunta se quem já passou pela Covid tem que tomar vacina, doutor? Boa pergunta. Sim, quem já passou pela Covid tem que tomar a vacina. Está bem demonstrado pessoas que já tiveram Covid uma vez, tiveram a segunda vez a Covid e essa segunda vez foi pior que a primeira e muitas pessoas morreram na segunda vez que pegou a Covid, né? Então, quem teve Covid uma vez tem sim que tomar a segunda dose. Doutor, uma pergunta aqui que chegou aqui na nossa redação através do nosso WhatsApp. Ela está perguntando, a nossa ouvinte, se quem pegou a Covid e tomou a primeira dose depois de 30 dias está fora do perigo de pegar novamente. Não está. A imunização completa é com 2 doses. Então ela deve tomar a segunda dose também. E mesmo com a segunda dose ainda corre o risco, né, doutor? Vamos lembrar que as vacinas, todas as vacinas não são 100% de eficácia, né? Lembrar que o que eu acabei de falar há pouco, que o efeito da vacina ele é coletivo. Então você vai ter um efeito, é melhor todo mundo ser vacinado, até com uma vacina com uma eficácia um pouco menor, né? Você ter 70% da população vacinada com eficácia um pouco menor, do que você sozinho vacinado com uma vacina com uma eficácia acima de 90%. Tá? Então é isso que as pessoas têm que entender. O benefício maior da vacina é da coletividade, ou seja, quanto mais pessoas vacinadas, mais será o benefício individual, menos chance de pegar Covid você vai ter. Por isso que nós estamos insistindo muito na necessidade de tomar a segunda dose, mesmo quem já teve Covid, mesmo quem já pegou a primeira dose e teve Covid, todo mundo tem que tomar a segunda dose da vacina. Mesmo quem teve algum efeito colateral na primeira dose da vacina, também tem que tomar a segunda dose. Doutor, a gente sabe que a vacinação está chegando agora numa faixa etária em que dos jovens, né, agora mais próximo dos jovens, era aquela faixa etária que sempre estava aglomerando,
fazendo aquelas aglomerações irregulares, aquelas festas clandestinas. Agora, com a vacinação, no seu ponto de vista que está acompanhando a pandemia desde o início, acha que para esses jovens que não têm o pensamento ainda amadurecido, que não entenderam o que é a Covid, pode ser uma porta para que comecem a crescer novamente os casos? Na verdade, a aglomeração não é só dos jovens, né? A gente tem a aglomeração também de famílias, né? Pessoas idosas que continuaram se aglomerando, fazendo festa de família, mas isso não aparecia. Com o jovem a coisa fica mais evidente, porque eles fazem aglomerações no meio da rua com muita gente, né? Mas a vacinação dessa população é muito importante, né? Não é isso que vai fazer mudar o comportamento do jovem e das outras pessoas, né? Uma coisa ficou bem claro nessa história toda da pandemia. As pessoas, a maioria das pessoas não souberam usar as medidas de distanciamento social e uso de máscara, sejam jovens ou sejam pessoas acima, com faixas etárias mais avançadas, né? Então, a única coisa que fez a pandemia controlar foi a vacina. Então, tem que aplicar isso daí em todo mundo, até faixas etárias mais precoces, né? E por isso está tendo estudos em adolescentes para ver a segurança da vacina nesses adolescentes, né? Porque também vão precisar ser vacinados. Vamos só lembrar aqui, né? Essa semana, né, faleceu um jovem de 17 anos na UTI de Covid. Então, eles também estão sujeitos à morte, né, causada pelo vírus. Com certeza. Doutor, é preciso acreditar um pouco mais na ciência e na medicina e deixar de acreditar um pouco em informações incorretas que a rede social está trazendo, né, doutor? Essas informações incorretas foi um fenômeno, essas fake news, foi um fenômeno muito nocivo para a população, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A vantagem que nós temos no Brasil, que é uma pesquisa que saiu hoje, que 90% da população brasileira quer tomar a segunda dose. Diferente na Europa, nos Estados Unidos, quando 30%, às vezes 50% da população não quer tomar a segunda dose. E isso daí é muito preocupante. Aqui no Brasil, o fato de mais de 90% da população querer tomar a segunda dose é muito bom. Aí, o que precisa fazer? Acelerar a vacinação do pessoal. Tem que vacinar em feriado, fim de semana, à noite, né? E quanto antes isso ocorrer, mais rápido será o controle da epidemia, mais rápido será a recuperação econômica, mais rápido vão voltar os empregos. Muito bem, doutor César, muito bom dia, ouvintes também, estou chegando aqui agora e acompanhando a conversa de vocês, e particularmente nessa questão de internet, gente, muito cuidado com o que vocês recebem, tá cheio de inverdades. Agora há pouco na rua, eu fui fazer alguns exames e uma pessoa disse assim: escuta, cadê aquele frio de 15 graus negativo que vocês falaram? Eu falei, não, nós não falamos isso. Onde é que o senhor viu? Eu vi na internet. Bom, então acho bom o senhor rever aí a sua fonte de informação, porque nunca foi dito isso. Foi dito que teríamos de 10 a 15 negativo lá em Santa Catarina, não sei se o senhor percebeu, né? E que aqui a intensidade é menor do frio, embora tenha feito bastante frio. Mas aí, só para ilustrar essa conversa, gente, pelo amor de Deus, se baseie em fontes mais profissionais de informação, para você não ser ludibriado, enganado, que é muito feio, né? A gente se sente um otário quando se guia por uma forma. E pior, mais otário é aquele que passa para frente e alguém depois lá na frente diz: meu amigo, isso aí que você tá mandando aí é uma furada. E tem gente que acha engraçado até, quem quer ser otário que seja, mas, por favor, ao receber alguma coisa meio sem sentido, não passa adiante e checa numa fonte, como a gente faz aqui. Quer dizer, eu vou trazer para vocês vídeos de internet para mostrar aqui. Não, nós trazemos um médico para falar, sabe? Isso é fonte realmente de credibilidade. Então assim tem que ser, e realmente a internet, que também tem lá sua utilidade, também ela serve a um universo de gente absolutamente irresponsável e de outros tantos que involuntariamente acreditam em outros que sabem que nem é nada sério e passa adiante ainda, infelizmente, não é?
Doutor, você já deu o boletim? Eu não sei, já deu? Chegou aqui, ainda 27? não. Doutor, acabamos de receber o boletim do hospital agora com 27 internados para um universo de ontem de 32. É verdade que tivemos dois óbitos. Mas assim mesmo é um número que cai mais uma vez de um dia para o outro, doutor. Bom dia, Daércio. Nós já chegamos a ter esse número, se não me engano, na segunda-feira ou no domingo, depois subiu de novo para 34 e agora voltou para 27. É uma notícia muito boa, né? A gente está observando isso daí. O meu receio é que a coisa comece a aumentar novamente com essa nova variante Delta que está circulando, né? Como eu disse no início, tem países que já estão vivendo a terceira onda, né, devido à presença dessa variante Delta. Vocês devem estar acompanhando também que nos últimos dias houve um aumento de número de novos casos no Brasil. Não está acima daquele 15%, que eles falam que é o número que muda a tendência, mas é 8%, 10%, né? Então o número de casos novos, a gente estava em franca curva descendente no Brasil todo, começou a subir de novo, né? Foi 8, 10, 3 dias seguidos tá subindo o número de novos casos. Vamos torcer para que isso não seja acompanhado do aumento de número de óbitos, né? Agora, o que preocupa é o fato de a gente estar só com 20% da população vacinada, né? Então, corre o risco de acontecer com o Brasil o que está acontecendo na Rússia, na Indonésia, na Tunísia, né? Dados que nós temos da Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de sempre. Tenha um bom dia e vamos em frente, né? Vamos fazer a nossa parte, cada um realizando o melhor, as pessoas com os cuidados devidos, os médicos aí cuidando da gente. E a gente fazendo o melhor que nós podemos fazer, porque esta é uma tarefa que é de todos. Um bom dia, muito obrigado, doutor César. Bom dia, Daércio. Um abraço também para todos aí, Adalberto, Beto Garcia, todos os ouvintes. Bom dia para todos. Bom dia.